Bom dia a todos. Graças a Deus, quero agradecer as orações, todos que oraram pela viagem. Foi fisicamente muito cansativo, evidentemente, mas tudo que nós tínhamos que, praticamente tudo que tinha que cumprir, nós conseguimos cumprir. Estou um pouquinho rouco, você viu falar devagar é para ir até o final, porque por causa de muita poeira eu peguei uma gripe muito forte e fiquei 2 dias na guerra, mas consegui cumprir os compromissos e em 2 dias eu me recuperei bem. Mas a volta nós encaramos mais de 20 horas de voo, ar-condicionado a madrugada inteira em cima, gelado demais o avião. Então, quando eu cheguei em Guarulhos, eu tive uma recaída na gripe, fiquei muito rouco. Ontem, quase sem voz, mas dá para a gente levar até o final. Eu ia falar bastante sobre a viagem, muita coisa que nós aprendemos, experimentamos, vivemos, que nos trouxe grandes ensinamentos. Ia exibir hoje várias fotografias, algumas coisas importantes que vivemos lá, mas eu vou deixar para outro domingo, porque eu preciso falar de coisas importantes, só que a voz está na guerra. Então, nós vamos deixar isso para o domingo. Vamos, é claro, orar, buscar a presença de Deus. Realmente, fisicamente foi muito cansativo, andamos muito a pé, transportes, mas fomos na fé, fizemos tudo que podia fazer, tudo que devia fazer. Cancelei 3 ou 4 compromissos, porque devido à distância não dava para a gente chegar a tempo, mas foi uma bênção muito grande a viagem. Aprendemos muito, abençoamos, foi importante demais a nossa ida até lá, abençoamos a vida deles, fomos abençoados por eles, e no domingo que vem, se você tiver interesse, esteja aqui, não só por isso, mas nós vamos falar bastante de experiências que tivemos, coisas que aprendemos, e eu tenho certeza que isso vai trazer frutos. Amém? Vocês compreendem, né? Sim ou não? Vou deixar para a semana que vem. Nós fomos para um lugar que, a cidade que você vai encontrar poeira o dia inteiro. Acredito eu que a poeira que me fez pegar uma gripe muito forte. Me recuperei, mas depois nós viajamos quase 50 mil quilômetros de avião. Quase 50 mil quilômetros. Então rodamos muito e debaixo de ar-condicionado o tempo todo, já querendo me recuperar, mas amanhã, em nome de Jesus, já estarei 100%. Amém? Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Eu nada sou sem ti, perdido estou sem ti. Isso é o meu respirar. Isso é o meu respirar. Isso é o meu respirar. O Santo Espírito. O Santo Espírito. Vivendo em mim.
é o meu Pai. Este é o meu Pai. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Esses versículos que nós vamos ler, eles se referem à maneira, à postura espiritual, acima de tudo, que nós devemos ter. Ele fala das virtudes recomendadas. Quando a pessoa se converte, de fato, se torna um verdadeiro seguidor de Jesus, ela tem que buscar essas virtudes, ela tem que procurar, vamos dizer, desenvolver essas virtudes. A vida cristã não pode ser vivida de qualquer maneira, de qualquer forma. Você conhece a palavra de Deus, aí você diz: eu aceitei essa palavra, eu passei a crer em Jesus como Senhor, eu me batizo nas águas, eu frequento a igreja, devolvo dízimo, oferta, assisto reuniões, eu continuo, permaneço vivendo quase que do mesmo jeito. Não, tem que acontecer uma transformação. E muitas coisas têm que ser desenvolvidas para que a pessoa, de fato, possa apresentar um testemunho de cristão. Não posso continuar vivendo da mesma forma. Aquilo que é contrário a Deus, eu tenho que me despojar daquilo. E eu tenho que procurar desenvolver aquilo que é agradável a Deus. Então, são alguns conselhos sobre virtudes recomendadas. O primeiro diz assim, Romanos 12, 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Vou repetir, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amém? Por que isso? Porque existem muitas pessoas que se dizem cristãs, mas o amor para com Deus e para com as pessoas, para com o próximo, às vezes é uma coisa fingida, é uma coisa na base da hipocrisia. Está cheio de gente dentro de igrejas dizendo que ama a Deus, mas aquele amor é na base da hipocrisia. A pessoa finge que ama. Aliás, Jesus disse: quem me ama guardará a minha palavra. Quem ama retém essa palavra, vive essa palavra. Então a pessoa não prova que ama a Deus apenas com palavras. As palavras só não são suficientes.
É preciso provar que ama na prática. E Jesus enfatizou dizendo: aquele que me ama guardará, vai reter a minha palavra. Então, quando o apóstolo escreve dizendo que o amor seja sem hipocrisia, está falando em relação a Deus, em relação ao próximo. Às vezes o amor que muitas pessoas dizem ter em relação a Deus é na base do fingimento, da hipocrisia. É um amor que se vive apenas dentro da igreja. Dentro da igreja a pessoa diz que ama, levanta as mãos, confessa, fala que ama. Mas quando vai embora, ela não vive essa palavra, não retém. Às vezes o amor que a pessoa diz ter para com o próximo é na base do fingimento também. A pessoa às vezes ela não tem amor nenhum. Tem cristãos que até fazem acepção de pessoas. Eles se dizem cristãos, mas se eles veem alguém negro, eles às vezes sentem repulsa. Eles têm nojo. Eles, se vê alguém pobre, financeiramente, eles têm repulsa. São pessoas que se dizem cristãs, mas o amor para com Deus e para com o próximo, às vezes, é na base da hipocrisia, do fingimento. Então o apóstolo está exortando, dizendo: o amor seja sem hipocrisia, não pode ter fingimento. O amor da pessoa para com Deus tem que ser uma coisa verdadeira. Pode ser boca, lábios, fingimento, hipocrisia. Na prática, você tem que provar que ama a Deus. Você tem que provar que ama a Deus. Vimos muitas dificuldades. Pessoas enfrentando dificuldades que só quem está lá para ver. E mesmo assim, você vê gente que anda 1 hora em estrada de chão, 2 horas, para poder chegar numa igreja. Você vê pessoas que estão lá no meio de muitas dificuldades, mas ainda assim elas querem ajudar os outros. Elas, no meio de tudo aquilo, elas estão dispostas. Elas se sacrificam no meio de tudo aquilo para ajudar outras pessoas. Muitos cristãos, nem de longe, estariam com Deus no meio de tudo aquilo lá, nem de longe. Nem de longe eles iriam se interessar em ajudar alguém. Eles iam dizer: que a lei da selva, há muita pobreza, muita dificuldade, muita miséria, cada um por si, o resto que se vira. Então é importante lembrar disso, que o amor para com Deus tem que ser sem hipocrisia. O amor em relação às pessoas, sem hipocrisia. Não adianta ficar dizendo que ama o próximo para lá e para cá e agir como muitos. Tem cristãos que, se eles veem alguém negro, eles um olhado assim como quem diz: é negro. É cristãos que, se vê alguém pobre, eles dão uma olhada assim e falam: é pobre, se pudesse afastar de mim, melhor. São pessoas que dizem seguir Jesus, mas, no entanto, o amor, tanto para com Deus
como para com as pessoas, às vezes é tudo na base da hipocrisia. E isso não pode ocorrer. Então, se converteu, conheceu Jesus, tem que desenvolver virtudes. E uma delas em relação ao amor. Tem que ser verdadeiro. Não pode ser na base da hipocrisia. Quantos estão vivendo assim? Na base da hipocrisia. Nós vimos muitas dificuldades. Gente vivendo em dificuldades terríveis. Pastores, membros, gente que enfrenta muitas dificuldades, mas estão na fé, estão servindo, estão buscando, estão lutando para ajudar outras pessoas. Então não precisa falar muito. O amor que eles têm para com Deus e para com as pessoas é sincero. Muita gente nem de longe seguiria Jesus naquelas condições, nem de longe. Porque seguir Jesus com tudo fácil, tudo nas mãos, tudo fácil, é muito fácil. Servir a Deus com tudo fácil é fácil. Agora, no meio das adversidades, não é tão simples assim. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns para com os outros. O apóstolo está falando de amar as pessoas e ter aquele espírito de honrá-las de fato e de verdade. E Deus vê o coração de todo mundo. A gente vai para um lugar, um monte de gente pobre. Isso não quer dizer que eles são ignorantes, burros, não. No meio de uma favela, a favela lá não é favela, é o bairro que é daquele jeito. Pobreza extrema. Fui para uma igreja, pregar numa igreja Assembleia de Deus. Tivemos que caminhar 40 minutos. Os carros não conseguem entrar naquelas ruas. Pedra, barro, areia. Tem como passar com carro. Vamos em frente. No meio da caminhada, encontramos um jovem, deve ter 30 anos, 20 e pouco, 30. O pastor me apresentou, disse: esse é um pastor e ele está no 4º ano de medicina. Falei: maravilha, você vai ajudar as pessoas dos dois lados. No meio de tudo aquilo, ele está se formando em médico. No meio de tudo aquilo, ele está pregando o Evangelho. Eu disse: maravilha. Então não quer dizer que são ignorantes, não quer dizer que eles não tenham inteligência. Não. São as circunstâncias que estão lá que são difíceis demais. Porque muita corrupção no país. O país é rico em jazidas de diamante, petróleo, minério. O país tem muitas riquezas, mas os governos são corruptos até o pescoço. As mulheres têm 10, 11, 12 filhos. Elas querem evitar. O governo distribui anticoncepcional. Os enfermeiros pegam e vendem para elas. Elas não têm dinheiro para comprar. Então vai tendo filhos. Porque os enfermeiros
consegue reter aquilo, em vez de dizer, toma aqui, são bandidos. Então, no meio de tudo aquilo, nós tratamos aquelas pessoas com maior respeito. Honra, respeito. Porque é o que diz a Bíblia. Não tem essa história de chegar e nos recebem de uma maneira assim, cheia de honra. E eu também procuro honrá-los da melhor maneira possível. Então, quando a Bíblia fala sobre preferindo honra uns aos outros. Então, a gente, como cristão, nós temos que honrar as pessoas, tratá-las com respeito, honra. Independente se elas são brancas, negras, se elas são pobres, se elas andam a pé, moram numa casa de palha, independente disso. Pastores e igrejas de palha, de madeira, são servos de Deus. Merecem toda a honra, todo o respeito. Mais do que muitos que estão por aí dentro de templos que são verdadeiros palácios. Então nós temos que lembrar disso. Trate as pessoas com honra. No zelo, versículo 11, no zelo quer dizer cuidado. No zelo não sejais remissos. Então no zelo para com Deus, no zelo para com a sua vida, tudo que requer cuidado, zelo, não seja remisso, não seja relaxado em nada, absolutamente nada. Eu tinha compromissos, dizia para o pastor, quanto tempo para chegar lá, pastor? 1 hora, 1h30. Nós temos que sair daqui bem antes, porque eu tenho que estar lá antes do horário acertado. Bem antes. Se é 9h, eu tenho que estar lá. Chova, faça sol. Chova, faça sol. Aonde tem que ir hoje? Aonde tem que ir amanhã? O que nós temos aqui? Para onde vamos amanhã? Então, a Bíblia diz, no zelo não sejais remissos. Aquilo que requer cuidado, não seja relaxado. Então tem cristãos que vivem uma vida desorganizada, bagunçada, descuidada. Não há zelo nem para com as coisas de Deus e nem para a própria vida, nem para com a vida. Então ele disse, no zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Amém? Fervorosos. Então você vê uma água fervendo. Está fervendo. Como é que a gente serve a Deus? De uma maneira fria, de uma maneira morna, de uma maneira arrastada, como muitos vivem? Não. Eu tenho que servir a Deus. Eu tenho que conduzir a minha vida espiritual com fervor. Posso ser um cristão que conduz a vida espiritual fria, morna, apagada. Está cheio de cristãos assim. Eu falo com muitos deles lá, vão fazer uma oração. E eles oram mesmo. Começa a orar. Oração fervorosa. Cristãos que você fala, vão buscar Deus.
Eles falam com Deus 2 minutos. Não tem mais nada para falar. Vão buscar a presença de Deus. Parece pessoas apagadas. Não tem fervor nenhum para orar. Não precisa gritar. Eu não estou falando de gritar. Estou falando de fervor. Às vezes, em algumas reuniões, eu pregava e dizia: eu vou pedir para vocês fazerem silêncio, para vocês ouvirem a minha oração. Depois vocês oram. Porque se orar e eles orarem junto, não dá para ouvir a oração. Porque ora-se com fervor. É oração com fervor. Não é uma coisa morta, apagada, mecânica, sem vida. Não estou falando de gritaria. Não estou falando de desequilíbrio. Estou falando de fervor. Agora vocês podem orar. Todo mundo ora. Você pega as crianças, bota as crianças para orar. Pô, uma maravilha. Elas oram com fervor. Se você deixar, elas oram o tempo todo. O tempo todo. Elas oram o tempo todo. Às vezes você vê filhos de cristãos que estão em igrejas, têm seus filhos. Às vezes, muito mal, eles sabem orar, porque os pais nunca ensinaram, nunca se empenharam para isso. As criancinhas oram, parece que elas são adultas. Por quê? Porque carrega a vida com Deus com fervor. Estou falando de gritaria, desequilíbrio. Então nós não podemos viver a nossa vida com Deus na base da mornidão. É um negócio morno, é um negócio frio, é um negócio apagado. Ora aí, vamos falar com Deus. Enquanto o pastor ora, eles oram. Se o pastor para de orar, eles também não sabem o que fazer. Fale com Deus. Se demorar a oração, 20 minutos, acabou o gás. Não tem fervor. Então, ele disse: no zelo não sejais remissos. Aliás, tem alguns que nem oram. Você fala assim: fique de pé, vamos orar. Tem alguns que nem oram. Você vê cristãos que eles ficam, enquanto os outros estão orando, eles estão olhando para os outros assim. Estão reparando os outros. São mortos na fé. Se não morreu, está por um triz. Fale com Deus. Aí ele fica olhando, pastor, olhando para o outro. Por quê? Porque eles não precisam orar? Claro que precisam. Por que não oram? Por que ficam olhando para os outros? Porque estão apagados espiritualmente. Regozijai-vos, versículo 12, na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai o que vos persegue. Abençoai e não vos amaldiçoeis. Amém? Regozijai-vos na esperança. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoai-vos. Alegrai-vos com os que choram, com os que se alegram. Chorai com os que choram. Então, ser cristão não é ter um coração frio, egoísta. Estou vendo pessoas
gemerem, sofrendo, padecendo, eu não estou nem aí. O problema não é comigo, não é com a minha casa, não é com a minha família. Então, se não é comigo, se não é com a minha família, não é problema meu. Não. Nós temos que desenvolver virtudes. Eu vou, inclusive, essas pessoas, sem falar dos incrédulos, que nós vimos em tantas dificuldades. Essas pessoas são cristãs. Elas têm a mesma fé que a gente. Elas servem o mesmo Deus. Só que elas estão num contexto de muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Muitas. Vou falar muito domingo que vem, mais. Tivemos projeto lá para conhecer as crianças. Foi muito bacana. As mulheres fazendo o almoço. Almoço, inclusive, muito bom. Um peixe frito na lenha, extraordinário. Arroz, salada. Uma coisa lá que eu esqueci o nome. O vatapa. É uma espécie de maionese deles, um almoço extraordinário. Comemos a mesma coisa que as crianças. Mesma coisa. Vou dar para as crianças uma comida e para mim outra. Não, almoço para todo mundo, comemos lá no meio deles. As crianças tudo sentadas. Vai trazendo os pratos. Elas não tocam. Elas não comem enquanto todos não tiverem recebido. Estavam com fome, famintas. Elas não tocam. Se ninguém fala nada, elas ficam esperando. Serviu a todos. Vamos orar. Fiz a oração. Aí eu, a pastora, observando. Daqui a pouco elas põem o prato no chão. Algumas pegaram um saco plástico. Não sei onde elas guardavam a roupa. E começaram a dividir a comida, botar dentro de um saco plástico. Para levar o restante. Para poder comer no outro dia. É muito difícil. Pastora, no canto, ficou chorando. Muito difícil. Porque não tem comida todo dia. Não tem. E foi muito difícil ver. Eles são cristãos. Eles têm a mesma fé que a gente. Muitas das vezes, muito mais fé do que muitos. Eles só estão no meio de dificuldades. Então nós não podemos dizer assim, não é comigo, não é da minha família, não é meu neto, não é minha neta. A pastora chorou, disfarçou e chorou. Ela tem uma neta, graças a Deus tem um melhor, a netinha. Ela foi muito difícil. E eles comeram e a maioria guardou um pouco para levar para o outro dia, para poder comer. Não reclamam. Vamos cantar, canto. Vamos orar, ora. Então a gente não pode viver na base do egoísmo. Se não é o meu filho, não é o meu neto, não é a minha neta, não é na minha casa, não é comigo. Se vire para lá. Não. Você tem que se alegrar com os que se alegram. Chorar com os que choram não é só derramar lágrimas. É você sofrer um pouco o sofrimento que eles estão vivendo e fazer alguma coisa
e tentar fazer alguma coisa para ajudar. Não é viver assim, que se vire, que se dane. Não importa, não é comigo. Então, muitos cristãos estão vivendo como se fossem robôs. Espiritualmente, são frios, são gelados, não há fervor, são egoístas. Muitos, eles dizem assim, a vitória dos outros não me importa, o que importa é a minha vitória. O sofrimento do outro também não me importa, o que importa é a minha vitória. Não é isso que diz a Bíblia. Não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz que devemos fazer o contrário. Para terminar, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não tornei a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz para com todos os homens. Então, não, versículo 17, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, sem exceção. Amém? Tem cristãos que querem fazer o bem, o beneficiar quem já está bem. Cristãos que são assim. Quem já está bem, eles querem beneficiar quem já está bem, por interesse próprio. Mas a Bíblia não diz que deve ser assim. Você deve se empenhar para fazer o bem a todos. A todos. Não é a quem está bem simplesmente. É fazer o bem a todos, especialmente aqueles que precisam mais. Especialmente. Eu dizia para a pastora, antes da viagem, ainda bem que não é porque é a minha irmã, né, mas tem um coração simples. Pastor com frescura, como tem muitos por aí, tem um monte de pastor cheio de frescura. Se acha rei. Eles não vão para um lugar desse nunca. Se for, nunca mais volta. Se for, nunca mais volta. Porque se vai lidar com gente, tem gente que tem dinheiro lá, que tem o poder aquisitivo na cidade, tem algumas. A maior parte do tempo são pessoas que vivem numa pobreza muito grande materialmente. Você não pode pensar que elas são ignorantes. Teve um dia que estávamos para sair para um compromisso. Aí chegou uma senhora, capulana, aquela roupa, aquelas, tipo uma saia que as mulheres põem. Capulana, uma camiseta suada, muito suada, cheia de poeira nos pés. Ela descobriu onde a gente estava. Ela é membro da nossa igreja lá. E ela não conseguiu ir a uma reunião minha, nenhuma, por causa do trabalho. E ela falava comigo no Facebook há muitos anos: ô bispo, como é que o senhor está? Não, vamos orar pela senhora. Só que eu não, quando eu me deparei com ela, não reconheci. E a pastora foi atendê-la. É professora, mestrado nisso, mestrado naquilo, mestrado naquilo outro. Se puser o currículo dela na frente do currículo de um monte de gente aqui em São Paulo, ela bota para trás. É formada numa montoeira de coisa. Agora estou terminando outro mestrado em tal lugar.
assim, 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 ajuda e muito as pessoas. Ajuda e muito. Você olha para ela, você vai pensar que é analfabeta. Nada a ver. Está precisando de oração. Sofre na mão do marido. Está grávida e o sujeito ainda espanca ela. A pastora ficou lá 1 hora ou mais, atendendo. Orei por ela com todo prazer. Trouxe o nome dela e disse, vamos orar. Você tem que lhe dar uma saída para isso. Uma saída. Viemos sendo espancada. Trabalha lá num projeto para ajudar um monte de gente. Podia dizer, pô, estou gemendo. E se dane os outros. Não. Está lá nas condições que está, tentando ajudar outras pessoas. Não tem cristãos que a coisa funciona assim. Alguém vai me beneficiar, então eu beneficio essa pessoa. Às vezes aquela pessoa não precisa de nada, mas por interesse próprio a pessoa diz, eu vou fazer de tudo para beneficiar aquela pessoa. E às vezes deixa de beneficiar quem tanto precisa. Então eu dizia para a pastora, ela pode ser pastor, sou melhor do que ninguém. Tem homens de Deus lá, que é brasileiros, são missionários, são pastores, estão lá enfrentando muitas dificuldades, muitas. O pastor nosso, ele não tem carro, não tem moto, ele caminha 1 hora a pé para poder pegar um transporte, para poder chegar na igreja. Uma luta tremenda, uma luta tremenda. Então, tem que haver humildade, simplicidade. Sujeito orgulhoso, besta, metido, nunca vai querer pisar num lugar daquele. Se pisar, vai pisar uma vez só. E vai sair de lá correndo. Vai lá correndo. Tem que estar pronto para enfrentar um monte de dificuldades. Fomos para um lugar longe, fora da cidade. Aí o carro que ia nos buscar estourou o pneu na estrada. Estrada cheia de buraco. Nós estávamos a 40 quilômetros da cidade. Pastor, nós temos que voltar. Tem outro compromisso e o carro que veio buscar vai demorar aí até ele arrumar o pneu dele na estrada. E vamos de van. Lá chama Chapa. Chapa. São Paulo, Rio, van. É uma van. 27 pessoas dentro da van. Acha como? 27 pessoas dentro da van. 25, 24. Vai entulhando, entulhando, entulhando. E galinha dentro da van. Pastora, sentado do lado de uma galinha. Olha em frente. Na hora que vai descer um, meu Deus, bate na porta assim e grita, paragem, paragem para parar no próximo ponto. O cara que vai descer está lá atrás. Desce 15, o cara entrar, sai, volta de novo. Isso é vivido lá por eles, eu vivi isso 15 dias. Eles vivem isso todo dia, todos os dias. E muitos cristãos estão lá, no meio de tudo isso, mas eles estão lá, vivendo a fé, e ainda trabalhando, servindo a Deus para abençoar os outros. Então, para terminar, versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendem com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos.
Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, como está escrito: a mim pertence a vingança, eu a que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer o mal do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Então nós vamos orar. O que você deve fazer? Olhar para você, evidentemente. Olhar para você. Que tipo de cristão você tem sido? Um cristão que está desenvolvendo essas virtudes, ou um cristão que está fazendo o contrário? Porque elas são necessárias para que venhamos, inclusive, glorificar Deus através da nossa vida. Amém? Vamos orar, fique de pé. Feche os olhos, por favor. Feche os seus olhos. Feche os olhos, por favor. Feche os olhos. Quero sim sentir você perto de mim. Teu doce amor, tão puro e belo como a flor. No teu olhar, no teu olhar, tão bem eu quero me encontrar. Sentir a tua mão. Quero sentir a tua mão, de pai a me guiar. Não quero ter alguns minutos com você. Me deixa ser para sempre o teu bem querer. Me ensina, Deus, como ouvir o teu chamar. Meu coração quer entregar, seguir os passos teus. Ó Espírito Santo, abençoe, Espírito Santo, cada um dos que tem um propósito no coração, tem um propósito de te agradar, de te servir, de te honrar, que não estão aqui por obrigação, não estão aqui para cumprir uma obrigação religiosa, mas que estão aqui com o objetivo de fazer tua vontade, te servir, te agradar, te glorificar. Venha, meu Pai, fale aos corações, que cada um de nós precisamos desenvolver virtudes que mostram caráter cristão,
virtudes que te glorificam, virtudes que confirmam e seguimos o Senhor Jesus. Nosso amor para contigo, para com o próximo, não pode ser na base da hipocrisia, fingimento. Ele precisa ser verdadeiro. No lugar do orgulho tem que existir humildade. Tratamento para com os outros tem que ser na base da honra. Não podemos ser egoístas, olhar apenas para nós. Precisamos aprender a nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Precisamos compartilhar com o sofrimento dos outros. Precisamos fazer aquilo que é agradável a Ti, meu Deus. Fale ao coração. Está escrito que devemos nos esforçar para fazer o bem a todos, não apenas a alguns. Ó Espírito Santo, que cada um aqui tenha consciência espiritual do que foi pregado, possa olhar para dentro de si, possa abrir o coração e dar ouvido à Tua voz, para que quando o Senhor olhar para nós, veja que desenvolvemos virtudes que condizem com o Senhor Jesus, com caráter, com sentimento, com espírito que Ele provou ter. Que haja humildade, que a vida espiritual seja vivida com fervor, não na frieza, na mornidão. Que o amor seja sem hipocrisia. Nós te glorificamos. Tu és nosso Deus. Digno és Tu, toda honra, glória e louvor. Exaltado seja o Teu nome. Engrandecido seja o Teu nome. Nós te adoramos, nós te glorificamos. Sem Ti nada somos, nada temos, nada possuímos, nada podemos. Ó, meu Deus, dai-nos a riqueza da Tua presença. Desperta aqueles que dormem, Senhor. Levanta os que estão caídos. Desperta aqueles que estão apagados, frios, que não apresentam fervor nenhum. Pelo contrário, estão apagados. Venha em nome de Jesus operar em suas vidas, à medida que se lança, à medida que Te busca. Engrandecido seja o Teu nome. Aleluia. Tu és o nosso Deus. Em Ti, Senhor, encontramos vida. Tu és o Alfa e o Ômega. Tu és o arrimo da nossa sorte. O nosso Deus, a
nossa riqueza, o nosso Deus, a nossa vida, nosso relacionamento contigo não pode ser, Senhor, vivido como muitos têm vivido, muitos cristãos por esse mundo, vivendo na hipocrisia, na frieza. Tem que haver uma transformação. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me leva-me minha vida tua mais, minha vida tua mais da tua unção, mais do teu poder. Oh, nós te agradecemos, que nos trouxeste salvação, vida eterna, nos trouxeste vida, te glorificamos, tu enviaste o teu Espírito para nos guiar, nos consolar, nos ensinar. Exaltado seja o teu nome, te adoramos, te agradecemos. Os que creem digam graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus.